Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Aqui é o Alan Cell e hoje nós vamos ensinar como consertar um Xiaomi Redmi Note 11 que após cair na água parou de funcionar o Wi-Fi. Vejam só como está ficando. Ativamos o Wi-Fi e observem que não está aparecendo nenhuma rede disponível. E além desse defeito, também não está funcionando o chip, fica apenas sem serviço. Já estamos com a placa do aparelho aqui no microscópio e vamos começar fazendo a limpeza dos locais que estão com oxidação. Para isso, vamos utilizar álcool isopropílico e uma escova. Observem que aqui nesse local está com bastante oxidação, então vamos começar por ele. Aplicamos o álcool isopropílico e vamos fazendo a limpeza com um pincel ou então com uma escova. Aqui nesse conector FPC também tem um pouco de oxidação. E seguimos com a limpeza. Como vocês podem ver, vários locais da placa estão com oxidação. Temos aqui um capacitor e observem que tem um lado dele que está bem feio. Então vamos utilizar o multímetro na escala de continuidade e vamos verificar se esse capacitor não está em curto. Tudo ok, não está dando continuidade, não está bipando, então isso significa que o capacitor não está em curto. Observamos que aqui nesse local já foi feita a limpeza por outro técnico, mas como ainda está um pouco sujo, vamos fazer a limpeza novamente. Temos aqui mais um capacitor que também não está com uma boa aparência. A corrosão foi tão forte que destruiu um dos lados dele. Utilizaremos o multímetro novamente na escala de continuidade e vamos verificar se esse capacitor não está em curto. Tudo ok, já verificamos aqui que o capacitor não está em curto, mas mesmo assim eu vou fazer a remoção desse capacitor porque futuramente ele poderá entrar em curto e impedir o telefone de ligar. Empurramos a parte do capacitor que foi destruída desta forma e o capacitor se soltará facilmente. Como não tenho uma placa sucata para retirar esse capacitor e colocar de volta, vou deixar sem ele. Mas isso não tem problema, porque esse capacitor ele servia apenas para fazer a filtragem da linha, ou seja, a falta desse capacitor não vai impedir o funcionamento do aparelho. Agora vamos efetuar a limpeza novamente. E como sei que aquele capacitor servia apenas para fazer a filtragem da linha? Porque ele estava ligado ao terra, e quando isso acontece, significa que ele está ali para aterrar as impurezas da linha. Após fazer esses serviços básicos, já fiz aqui a pré-montagem do telefone, mas mesmo assim os defeitos continuam. Não está funcionando o chip e também não está funcionando o Wi-Fi. Então agora vamos remover a blindagem do setor do Wi-Fi e vamos verificar como estão os componentes que ficam embaixo dela. Para identificar qual setor é responsável pelo Wi-Fi, basta procurar no Google, YouTube ou então no próprio esquema elétrico. Já identificamos que o setor do Wi-Fi é esse aqui, então agora vamos utilizar a estação de ar quente calibrada em 380 graus, vazão de ar em 70% e vamos começar a remoção da blindagem.
Aplicamos um pouco de fluxo pastoso para facilitar na remoção. Feito isso, já podemos começar o aquecimento. Vamos fazendo movimentos circulares até que a solda entre em fusão. Seguramos a blindagem com a pinça, desta forma, e vamos fazendo um pouco de força para cima, com a intenção de levantá-la. Continuamos fazendo um pouco de força para cima, e quando a solda entrar em fusão, você vai sentir a blindagem se soltando. Blindagem removida com sucesso, e vejam só a situação desses componentes. Estão com uma grande corrosão. A primeira coisa a se fazer, aqui nesse caso, é uma limpeza, com álcool isopropílico e uma escova. Temos aqui um capacitor que está um pouco torto e também um lado dele está um pouco feio. Então vamos utilizar o multímetro na escala de continuidade e vamos verificar se esse capacitor não está em curto. Tudo ok, já verifiquei aqui que o capacitor não está em curto. Então agora vamos aplicar um pouco de fluxo pastoso e vamos aquecer com a estação de ar quente calibrada em 380 graus, vazão de ar em 50%. Utilizamos a pinça para posicionar o capacitor. Continuamos o aquecimento e agora vamos verificar se esses dois resistores estão bem soldados. Esse aqui está com uma grande corrosão na sua ilha de solda. E já esse outro está bem soldado. Vou fazer aqui uma limpeza para facilitar na visualização. Agora temos que raspar toda essa parte preta aqui, e para isso vamos utilizar a micro retífica, mas caso você não tenha, pode utilizar um bisturi. Efetuamos a limpeza. Aplicamos um pouco de fluxo pastoso e em seguida vamos aplicar um pouco de solda em pasta. Utilizamos a estação de ar quente calibrada em 380 graus, vazão de ar em 50% e vamos começar o aquecimento. A solda já entrou em fusão e agora vamos empurrar o resistor para cima da solda, desta forma. Observe que o componente está ficando alto, não está conseguindo baixar, porque tem muita solda. Então vamos remover o componente novamente e retirar o excesso de solda. Já retiramos o excesso de solda. Vamos afastar o componente novamente para o seu local de origem. E agora vamos posicionar esses dois capacitores que a gente tirou do lugar sem querer. Aplicamos um pouco de fluxo pastoso e em seguida vamos começar o aquecimento. Quando notar que a solda já entrou em fusão, utilize a pinça
para posicionar os capacitores. Tudo ok, agora vamos fazer a limpeza e vamos fazer uma pré-montagem do telefone para a gente ver se o Wi-Fi voltou a funcionar. Já estamos com o telefone aqui montado e, como vocês podem ver, o problema continua. Uma coisa que observei é que todos os resistores aqui do setor do Wi-Fi estão dando continuidade, estão bipando, exceto esses dois aqui, aonde tinha aquela grande corrosão. Observei também que eles não estão com uma boa aparência. Veja, por exemplo, esse resistor aqui. Está com seus terminais em perfeito estado. E já esses dois aqui, alguns terminais foram destruídos pela corrosão. Então, por esses motivos, estou achando que esses dois resistores estão abertos, ou seja, que estão com defeito. Como não temos uma placa espelho, nem o esquema elétrico para conferir o valor deles, vamos optar por remover e fazer jumper. Acredito que eles sejam de baixa resistência, então não vai ter problema. Começaremos então aplicando o fluxo pastoso. Utilizamos a estação de ar quente calibrada em 380 graus, vazão de ar em 50%. Quando a solda entrar em fusão, remova os componentes utilizando a pinça. Utilizamos o bisturi para cortar dois pedaços de um terminal para pontos de jumper. Mas caso você não tenha o terminal, você também poderá usar fios. Feito isso, aplicamos um pouco de fluxo pastoso e vamos aquecer utilizando a estação de ar quente calibrada em 380 graus, vazão de ar em 10%. Com a ajuda da pinça ou explorador, vamos empurrando os pedaços dos terminais até chegar nos locais desejados. Tudo ok. Agora vamos fazer uma pré-montagem do telefone e vamos ver se o Wi-Fi voltou a funcionar. Já estamos aqui com o telefone montado e, como vocês podem ver, o Wi-Fi voltou a funcionar perfeitamente. Então agora vou fazer a desmontagem do telefone novamente e vou mostrar para vocês o local exato onde foi feito o reparo. Aqui está o local exato que foi feito o reparo. Esse resistor aqui, esse 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 aqui e esse aqui estavam bipando. E já os dois resistores que ficavam aqui não estavam bipando. Então, com base nisso e outros fatores que já mostrei para vocês, cheguei à conclusão de que eles estavam com defeito, estavam abertos e por isso o Wi-Fi não funcionava.